Olá, tudo bem? Nessa nossa aula, vamos seguir os passos do MEC e mostrar como o próprio governo indica e orienta a respeito das questões de ciências humanas da prova do Enem. Para isso, vamos responder a 10 perguntas elaboradas pelo MEC, destacando as habilidades cobradas. Esse referencial, além do que já abordamos e comentamos, certamente vai ajudá-lo na boa execução da prova deste ano. Vamos lá! A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desenvolveu o projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, que tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendente no sul do país. A ancestralidade negra é abordada em suas diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística e imaterial. Em regiões como a do Sertão de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil. O IPHAN identificou nessa região um total de 19 referências culturais, como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os cultos adventistas de adoração. Observe, pela leitura do enunciado, que a questão busca abordar a habilidade prevista e descrita da seguinte maneira. É a habilidade 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Da mesma forma, destaca a preocupação com a recuperação da memória dos povos afrodescendentes, particularmente em áreas como na região sul, nas quais a presença desses povos e suas marcas culturais não estão muito evidenciadas, no modo de ver a história desses lugares, principalmente por causa da forte migração europeia para essas áreas. Assim, a questão não somente cobra uma posição do aluno frente a um objeto de conhecimento associado a uma habilidade, mas também presta uma informação muito relevante, destacando, como eu já disse em outro dos nossos encontros, um papel cidadão. Vamos ver as alternativas apresentadas. O texto permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que a. As referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul do país, cuja composição étnica se restringe aos brancos. B. A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. C. A sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais, com proibição de alterações em seus costumes. D. Os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e dos costumes dos quilombolas em regiões como a do Sertão de Valongo. E. A permanência de referenciais culturais que expressam a ancestralidade negra compromete o desenvolvimento econômico da região. Observe que a resposta certa, a letra B, destaca a importância de uma ação e, antes dessa ação, de uma consciência de que é preciso esta ação como forma de garantir uma identidade nacional mais adequada aos valores multiculturais. Portanto, não temos dúvida que este tema, que é caro ao governo, possa estar presente na sua próxima prova. Vamos ver mais um exemplo. O tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser dividido em 4 períodos. Primeiro, o ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI. Segundo, o ciclo de Angola e do Congo no século XVII. Terceiro, o ciclo da Costa da Mina durante os 3 primeiros quartos do século XVIII. Quarto, o ciclo da Baía de Benim, entre 1770 e 1850, estando incluído aí o período do tráfico clandestino. A chegada dos dalmeanos jejes ocorreu nos 2 últimos períodos. A dos nagoiorubás corresponde sobretudo ao último. A forte predominância dos iorubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria explicável pela vinda maciça desse povo no último dos ciclos. Aqui, a questão busca verificar sua habilidade no que concerne ao que o MEC denomina de habilidade 5, que é identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. O que a questão demonstra, valendo-se do texto do importante antropólogo Pierre Verger,
é que a população negra da Bahia possui um patrimônio cultural heterogêneo, resultado de migrações forçadas de negros de diversos pontos territoriais da costa africana ao longo de mais de 2 séculos. Demonstra o que nosso currículo fraco e pobre de ensino médio não é, salvo honrosas exceções, capaz de demonstrar, que é a riqueza e a variedade étnica e cultural dos povos negros do Brasil, e particularmente na Bahia. Veja as alternativas propostas e responda. Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa africana para a Bahia, no Brasil, indicam que A. O início da escravidão no Brasil data do século XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os chamados negros da Guiné, especialistas na extração de ouro. B. A diversidade das origens e dos costumes de cada nação africana é impossível de ser identificada, uma vez que a escravidão moldou os grupos envolvidos em um processo cultural comum. C. Os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. D. O tráfico de escravos jejes para a Bahia durante o ciclo da Baía de Benim ocorreu de forma mais intensa a partir do século XVII até a segunda metade do século XVIII. E. A escravidão nessa província se estendeu no século XVI até o início do século XVIII, diferentemente do que ocorreu às outras regiões do país. E a resposta certa é a letra C. Observe, os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. Vamos ver mais uma? Acompanhe. Eu não vou mais precisar de muita força, vou usar todas as que eu tenho agora. Ele pensou. E ele se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas. Observe que essa questão não se relaciona diretamente a nenhum objeto de conhecimento específico, mas explora uma das habilidades previstas pelo MEC, que é a seguinte: a habilidade 14, comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições. Há uma charge do desenhista argentino Quino e um texto do escritor tcheco Kafka. Há, evidentemente, uma alusão que exigiria uma análise da charge e um certo conhecimento dos temas abordados na obra de Kafka, que é o da opressão dos Estados, principalmente frente à liberdade de opinião e de atitude, forçando muitas vezes os indivíduos a agirem de acordo com os padrões sancionados pelos governos e não somente por suas próprias convicções. Veja como foram apresentadas as alternativas. O controle social pode ser tomado como um conjunto de penalidades e aprovações, chamadas também de sanções. Estas são aplicadas aos indivíduos pela sociedade para assegurar a conformidade das condutas aos modelos estabelecidos. A imagem e o texto destacam aspectos relativos. A. A garantia de liberdade coletiva pelo uso da força. B. Aos anseios idealistas utópicos perante as convenções sociais. C. A natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante das instituições sociais. D. A possibilidade de reação e reversão de processos condicionantes. E. As relações de poder presentes nas sociedades. Para você, qual é a alternativa certa? A letra E. As relações de poder presentes nas sociedades. Uma série de temas podem ser abordados a partir dessa habilidade, particularmente os que se referem aos períodos de exceção no Brasil, como o Estado Novo, de 37 a 45, e o regime autoritário militar, de 64 a 85. Fiquem atentos. Vamos lá para a próxima questão. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio, a expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma.
O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil, o segundo governo de Vargas, de 1951 a 1954, que foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares, que o haviam apoiado durante o Estado Novo. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio aponta para A. Veja como essa ideia de que a prova do Enem não tem conteúdo é incorreta. Temos aqui uma questão típica dos melhores vestibulares do país. A diferença é que essa questão busca destacar uma habilidade específica, que poderia ser apresentada de muitas outras formas. Trata-se da habilidade 15, que é avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Percebe o espectro dessa habilidade? Por acaso, a questão destacou um momento de ruptura política do Brasil, que foi o suicídio de Vargas. E agora quer que você seja capaz de identificar, após análise do enunciado, as razões mais importantes dessa ruptura institucional. Acompanhe as alternativas e marque aquela que você considera correta. A. Existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. B. Tendência de instalação de um governo com apoio do povo e sob a égide das privatizações. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras. D. Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. E. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo. Um dos limites do governo Vargas associa-se ao seu projeto nacionalista e às tensões que essa política vai criar em relação à burguesia associada ao capital estrangeiro, vinculada ao partido de oposição, a UDN, e seu principal líder, Carlos Lacerda. Por isso, a resposta certa é a letra A. Agora vamos proceder de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro, observe a habilidade proposta pelo MEC, que é a habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Que objetos de conhecimento você acha serem possíveis a partir da exigência desta habilidade? Poderíamos, por exemplo, falar do café no Brasil e sua trajetória desde a área fluminense do Vale do Paraíba até o chamado Oeste Paulista. Ou então, das novas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e suas implicações na ocupação desordenada e também os seus danos ambientais. Poderíamos falar, por exemplo, sobre o ciclo do ouro e o engajamento dos tropeiros, razão fundamental da ocupação de várias áreas da região sul e do Vale do São Francisco, que não por outra razão foi chamado durante muito tempo de Rio dos Currais. Poderíamos falar sobre a Rota da Seda, da importância dos rios no transporte de mercadorias, nas inovações tecnológicas, como os barcos a vapor e os trens, como forma de consolidação da Revolução Industrial e incorporação de novas áreas, como, por exemplo, o Oeste norte-americano. Há um potencial enorme nessa habilidade. Por isso, vale a pena ficarmos atentos. Vejam como o MEC formulou uma questão a partir dela. A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor, principalmente o externo, conheceu ampliação significativa. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação, responsável pela pequena crise de 1920 a 1921. Em outubro de 1929, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa no preço das ações, o que fez com que muitos investidores ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. A redução da receita tributária que atingiu o Estado fez com que os empréstimos ao exterior fossem suspensos e as dívidas cobradas, e que se criassem também altas tarifas sobre produtos importados, tornando a crise internacional. Os fatos apresentados permitem inferir que: A.
As despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra Mundial levaram à crise de 1929, devido à falta de capital para investimentos. B. O significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu num dos fatores originários da crise de 1929. C. A queda dos índices nas bolsas de valores pode ser apontada como causa do aumento nos preços de ações nos Estados Unidos, em outubro de 1929. D. A crise de 1929 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção de empréstimos ao exterior e da criação de altas tarifas sobre produtos de origem importada. E. A crise de 1929 gerou uma ampliação do mercado consumidor externo e, consequentemente, um crescimento industrial e agrícola nos Estados Unidos. A questão, como é possível perceber, exige uma leitura atenta, um domínio do objeto de conhecimento e uma capacidade de estabelecer relações entre fatos históricos, no sentido de destacar suas consequências mais expressivas. Como você certamente sabe, a resposta certa é a letra B. Bom, creio que já caminhamos bastante por esse encontro, mas penso que pudemos demonstrar como a prova do Enem explora algumas de suas habilidades mais interessantes na área de ciências humanas. Eu espero que eu possa ter colaborado com a sua preparação. Um abraço e boa prova!